Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Nosso companheiro Gilson Freire está novamente nos estúdios do Espiritismo BH e hoje ele veio para falar a respeito do tema materialização de espíritos. Um tema muito interessante, de pouco conhecimento da maioria das pessoas, e o Gilson vai nos ajudar a esclarecer uma série de questões, né, Gilson? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite para todos os nossos queridos internautas. É uma alegria imensa estar aqui com você neste programa de grande sucesso, né, Marcelo? Muitas pessoas têm nos falado, né, de forma que nós estamos parabenizando você, a sua equipe de trabalho, e pedindo a Deus que continue a abençoá-lo para que estes esclarecimentos cheguem à casa, aos lares. Então é uma alegria grande e para mim um desafio falarmos de um tema tão complexo, não é verdade? Mas vamos enfrentá-lo. Acredito que algo possamos contribuir para esclarecer este intrigante tema. Pois é, Gilson. Então o que é o fenômeno da materialização do espírito? É um dos fenômenos mais contundentes já presenciado pelo homem com relação ao mundo espiritual. Trata-se, como o nome diz, de um fenômeno através do qual os espíritos se tornam não só visíveis, mas também tangíveis, palpáveis. Eles podem nos tocar, nós podemos tocá-los. Portanto, dizemos, né, é um dos fenômenos mais contundentes de manifestação do espírito no nosso mundo denso. E um fenômeno naturalmente estudado pela doutrina dos espíritos, mas que percorre os séculos, não é um patrimônio da doutrina espírita. Portanto, materialização é, de fato, o espírito tornar-se tal qual estivesse num corpo de matéria. E qual que é a explicação que o Espiritismo oferece para esse tipo de fenômeno? Nós ainda não temos conhecimento suficiente, Marcelo, para entrarmos em maiores detalhes a respeito deste fenômeno, porque conhecemos ainda pouco a respeito da própria constituição da nossa matéria. Faz pouco tempo a nossa ciência compreendeu que a matéria que nos serve, as manifestações no mundo carnal, feitas de átomos, elas na verdade estão constituídas de condensados de energias. Portanto, a matéria na sua intimidade, ela não possui peso propriamente, ela não possui um componente físico, é uma imponderabilidade, um campo de forças que se condensa e se manifesta aos nossos olhos como algo concreto. Quando o fenômeno chamou a atenção dos estudiosos do Espiritismo, o Espiritismo nasceu, como sabemos, meados do século XIX, a estrutura atômica ainda não era conhecida, as teorias atômicas estavam se iniciando, a física quântica não havia nascido, a física quântica nasce na segunda, terceira década do século XX. Então, naquela época, os conhecimentos humanos ainda eram exíguos para uma explicação mais abrangente do fenômeno. Então, o Espiritismo se serviu, no seu nascimento, dos famosos fluidos, que vinham, então, socorrer o entendimento humano. Então, o Espiritismo pressupôs de início que o ser humano seria uma manifestação de fluidos oriundos da sua mente, auridos do meio ambiente, e com esses fluidos nós constituímos o nosso corpo perispiritual e também a própria matéria carnal densa que nos serve seria também uma condensação de fluidos. Portanto, o Espiritismo abraçou-se a esta teoria fluídica que era moda na França do século XIX, herdada dos estudos de Descartes.
Então nós até hoje falamos em fluidos na doutrina dos espíritos e a grosso modo dizemos que a materialização nada mais é do que uma condensação de fluidos. Mas hoje nós podemos penetrar um pouco mais na essência do fenômeno para tentar entendê-lo melhor. Pois bem, então como nós podemos compreender o fenômeno da materialização hoje? Primeiramente, nós precisamos saber que a materialização ela não se dá a partir do espírito. O espírito utiliza-se de uma substância própria do ser humano para efetuar o seu processo de tornar-se visível. Essa matéria que o espírito se utiliza é chamada de ectoplasma. Portanto, a materialização é um processo através do qual a entidade espiritual veste o seu campo de manifestação corpórea com uma substância vaporosa, porém visível aos nossos olhos, tangível, que é o ectoplasma, e assim ela se torna patente aos nossos olhos. Portanto, o fenômeno da materialização é essencialmente um fenômeno de ectoplasmia, é um fenômeno que utiliza-se então desta substância especial chamada de ectoplasma. Portanto, para entendermos a materialização, nós precisamos compreender o que é este ectoplasma, de onde que ele provém, como que ele se forma, qual a sua composição. Aí nós estaremos habilitados a compreender um pouco do que seja o fenômeno de materialização. Portanto, o ectoplasma é uma substância leitosa que nós podemos observar em algumas fotografias famosas de processos de materializações, parecidas com véus, né? Como se fosse um véu tênue ou uma nuvem. O que é este ectoplasma? Para entendermos o que é o ectoplasma, é essencial nós regredirmos um pouco e compreendermos os estados da matéria. Nós aprendemos, evidentemente, que a matéria pode apresentar-se em 3 estados básicos: o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso. São os 3 estados habituais, por exemplo, a água como gelo, a água como tal, líquida, a água como vapor. O que diferencia esses 3 estados é a velocidade de movimentação dos átomos que compõem a água. Portanto, no vapor, elas estão numa velocidade maior, na água intermediária, no gelo, numa movimentação menor. E o que faz com que a água se transforme de líquido para sólido, sólido para líquido e para gasoso é a temperatura. Se nós aquecermos um gelo, ele se liquefaz. Se aquecermos o líquido, ele se torna vapor, exatamente por aumentar a velocidade das suas partículas constituintes, os átomos de H2O. Pois bem, se nós continuarmos aquecendo uma água, depois que ela se torna vapor, de tal maneira que ela atinja milhares de graus centígrados, nós entraremos num estado da matéria que é chamado de plasma. É aquele estado em que, em decorrência de altíssima temperatura, os átomos perdem a sua conformação habitual. Os elétrons se desprendem dos núcleos atômicos e forma-se uma papa de partículas atômicas dispersas. Então, este é o estado plasmático, chamado 4º estado da matéria. E, habitualmente, obtém-se o 4º estado da matéria através do calor. Então, nós vamos encontrar matéria plasmática, por exemplo, no Sol, em decorrência das altíssimas temperaturas. Os átomos de hidrogênio, de hélio, né, que se encontram no Sol, eles se desmancham e as suas partículas, elas adquirem movimentos rapidíssimos, de forma que a estrutura atômica se desfaz. Mas nós encontramos outros
outras condições em que é possível obter-se o plasma. Através de um campo elétrico, nós podemos desmantelar um determinado gás e transformá-lo em plasma. É o que nós conseguimos, por exemplo, nas nossas lâmpadas fluorescentes, né? Nós encontramos ali dentro um plasma. Mas nós temos também um plasma que é produzido pelo nosso corpo. É uma informação muito extraordinária para nós. Infelizmente, a ciência ainda não deu o seu aval com respeito a essas informações, mas elas são muito pertinentes, são evidentes, de forma que nós não podemos negá-la. Nós temos, sim, uma substância plasmática que forma o interior dos nossos neurônios e banha os nossos nervos, por dentro dos nossos nervos. Então, os nossos nervos, eles se prolongam a partir dos neurônios, eles são protegidos por uma bainha chamada bainha de mielina, e no seu interior existe ali uma substância plasmática muito especial que faz com que o nosso sistema nervoso funcione como tal. Ou seja, esteja dotado de uma altíssima capacidade de recepção de estímulos, de condução de estímulos. E o átomo é uma célula altamente excitável, altamente estimulada em decorrência dessa substância plasmática que banha o seu núcleo. Essa substância plasmática ela se acumula ao redor do núcleo do neurônio, formando os chamados bióforos ou os tigroides, que são acúmulos desta matéria bioplasmática, um plasma biológico. Esse plasma, evidentemente, é um plasma frio. E ele tem uma peculiaridade, essa substância plasmática. Ela pode ser exteriorizada, ela pode evadir-se da bainha de mielina e novamente ser recolhida no seu interior. Então ela tem essa propriedade, ela se evade. Daí este plasma biológico ser chamado ectoplasma, o plasma exteriorizável. E de que é feito este plasma? Esse plasma é feito exatamente de átomos de fósforo. Exatamente, o fósforo, um elemento natural, ele traz uma capacidade especial da sua configuração de liberar os seus elétrons que giram em torno dos seus núcleos. Então, por uma capacidade inerente aos nossos neurônios, os átomos de fósforos captados da nossa alimentação diária, eles são desmantelados dentro do neurônio, produzindo então essa substância vaporosa feita então de partículas oriundas do átomo de fósforo. Formam essa matéria leitosa, extremamente plástica, vaporosa, que ocupa o interior dos nossos neurônios. Portanto, este é o famoso ectoplasma. É um estado de uma matéria plasmática, portanto, os seus núcleos, as suas estruturas atômicas estão desmanteladas e é a forma como a natureza nos dotou para que o nosso sistema nervoso funcionasse como tal. Então, nós comparamos as nossas fibras nervosas, os nossos detritos, que são os ramos dos neurônios, a verdadeiras fibras ópticas, né, capazes de captar estímulos, dotados de uma sensibilidade extraordinária, graças a essa substância ectoplasmática. Então, essa substância ectoplasmática, ela pode ser liberada. Ela é muito rica nos nossos nervos sensitivos, porque são os nervos exatamente habilitados à captação de estímulos no meio ambiente. Então, a inervação do olho, do olfato, do nariz e também das glândulas gustativas são os principais canais onde pessoas dotadas de uma mediunidade especial, que é chamada de mediunidade de efeitos físicos, são então aquelas capazes de liberarem esse ectoplasma com mais facilidade. Portanto, isso é uma atribuição de uma mediunidade especial chamada mediunidade de efeitos físicos, em que os médiuns então
liberam essa substância ectoplasmática, que ela evade-se como se fosse um tufo leitoso, de uma substância leitosa, que sai então, né, do canal lacrimal, sai da fossa nasal, sai da boca, sai do nariz, e esse material se acumula como se fosse uma nuvem vaporosa próxima ao médium, e em decorrência desta sensibilidade dessa substância, o espírito se serve dela para preencher o seu campo perispiritual. Então, o perispírito se veste com este ectoplasma e apresenta-se aos nossos olhos, torna-se palpável, perfeitamente visível, embora adquira um aspecto meio macilento, né? Meio parecido com uma imagem fantasmagórica, né? Não é a realidade do espírito, porque os espíritos se apresentam como nós nos apresentamos, né? Então, Gil, só para ficar mais claro, né? O médium de efeito físico, ele produz o ectoplasma e o espírito se serve desse ectoplasma para mostrar alguma forma. Ele interage com esse ectoplasma, é isso? Exatamente, Marcelo. Não haveria outra forma dele se materializar. Portanto, ele se materializa através do ectoplasma. Não é, então, um fenômeno em que o próprio espírito se converte numa matéria tangível. Ele necessita do auxílio do médium de efeito físico. Necessita do auxílio do médium de efeitos físicos. E aí, no caso, quem percebe o fenômeno não precisa necessariamente ser médium. Qualquer pessoa percebe. Nesse caso, qualquer pessoa percebe, inclusive eles são fotografáveis. São perceptíveis por qualquer pessoa. Então não há necessidade de que o indivíduo seja vidente para enxergar o espírito materializado. Ele, inclusive, ele é perceptível ao toque. Você pode tocá-lo, esse espírito pode te cumprimentar, né? Naturalmente que ele está ali numa situação bem especial e aquele ectoplasma ele usa como um empréstimo que precisa ser devolvido ao médium, porque o médium pode ter sérios problemas se esse ectoplasma não retornar para ele. Ou seja, você está dizendo que durante o fenômeno o médium cede o ectoplasma, mas ao final do fenômeno, essa substância deve retornar ao organismo do médium. Na sua quase totalidade. Uma pequena parte se perde, muito pequena, que é facilmente recomposta pelo médium, mas a grande parte do ectoplasma deve voltar, porque senão o médium tem seríssimas dificuldades. Ele pode sofrer danos neuronais que nós podemos imaginar, danos da sensibilidade dos nervos, seus nervos podem não funcionar mais adequadamente. Embora esse fenômeno possa ocorrer de forma natural, também em condições muito especiais, por exemplo, nas famosas casas mal assombradas, mediante a presença de um médium de efeitos físicos que cede ectoplasma para que um espírito, muitas das vezes um espírito brincalhão, produza determinados fenômenos físicos, como movimentação de objetos, ruídos audíveis por todas as pessoas, e também pode acontecer dele se apresentar. Ou seja, né? Então, o fenômeno de efeito físico, só fazendo uma interrupção, ele não se limita ao espírito se mostrar, ele pode também se traduzir em barulhos, transporte de matéria, né? Exatamente. Então, nós entendemos que o ectoplasma, ele se serve para muitos outros fenômenos espíritas, não só fenômenos de materialização da entidade. Então, essa substância vaporosa, ela pode ser condensada pelos espíritos. Os espíritos fazem com que essa substância ocupe um volume menor, reduza, então, o seu volume, e com isso a velocidade das partículas de átomo, de fósforo que estão ali, aumentam, de forma que essa substância se torna mais compacta, momentaneamente mais compacta. Os espíritos, então, eles podem, por exemplo, vestirem as pontas dos seus dedos com esse ectoplasma mais denso e transportarem um objeto de lugar para outro. Fazem com que um objeto apareça dentro da sua casa, por exemplo, trazem aquele objeto de uma outra localidade. Então, os fenômenos de transporte de objetos físicos ocorrem também através
do ectoplasma, quando ele é mais denso. Mais... Quando você mencionou o negócio dos dedos, né, essa maior densificação do ectoplasma, se não me engano, tem também aquelas experiências que os espíritos fizeram com cera quente, né, de Exatamente. Colocar... São experiências interessantes em que eles vestem as suas mãos, né, o espírito veste uma das mãos com o ectoplasma, mergulha a mão numa cera quente, deixada pelas pessoas, pelos encarnados, né, preparados. Desfaz a materialização, recolhe o ectoplasma e fica aquele molde na cera que não poderia ser produzido por outra forma, né? Evidentemente, você não conseguiria tirar a mão da cera sem danificá-la, né? Então, são as famosas luvas de cera. Existem algumas aqui em Belo Horizonte mesmo, na Casa Espírita Irmã Ló, no Santa Teresa, tem lá um pequeno museu de materializações e nós podemos apreciar uma luva dessa lá, luva de ectoplasma, né? Que é um fenômeno bastante interessante, né? Mas eu estava dizendo para vocês das condições necessárias para que o fenômeno ele produza benefícios sem malefícios. Porque, embora eu estava dizendo, ele possa ocorrer de maneira espontânea através de médiuns de efeitos físicos, isso não é mais comum, não é mais habitual em decorrência dos danos que isso pode trazer ao próprio médium. Então, as reuniões de materialização são reuniões muito especiais que, na atualidade, inclusive, não temos conhecimento de algum centro onde elas possam estar ocorrendo, mas já ocorreram. Mas elas exigem condições especialíssimas de preparo do médium, de preparo dos assistentes, de preparo do ambiente. O ambiente é todo isolado pelos espíritos, o ambiente é inclusive esterilizado pelos espíritos para que o ectoplasma não sofra nenhuma interferência, porque o ectoplasma ele é bastante sensível às nossas próprias emanações mentais. Portanto, há necessidade de um ambiente super especial, com pessoas habilitadas, né, com pessoas com padrões vibratórios elevados, para que esse processo então se dê de uma forma correta e segura. Você diria que esse padrão vibratório teria a ver, por exemplo, com a prece, com a oração, com o tipo de pensamento que esses componentes... Com os pensamentos que os componentes se alimentam, com a alimentação física também, gestão de álcool, de fumo, de carne, sabe-se que pode afetar o ectoplasma. Então a preparação dos integrantes de uma reunião de efeitos físicos precisa ter essa cautela, né? Exatamente. Também com o corpo físico. Nós temos um livro importante, né, que é o Missionários da Luz, no seu capítulo 10, o capítulo se chama Materialização, e ali André Luiz descreve, do ponto de vista dos espíritos, um fenômeno de materialização. Então André Luiz ele conta para nós toda a movimentação dos espíritos para que o processo pudesse ocorrer de uma forma segura. Inclusive, ele relata que nessa reunião compareceu ali um cavalheiro que havia bebido uma substância alcoólica e os vapores do álcool estavam prejudicando o trabalho dos espíritos. Ele precisou ser isolado para que aquelas emanações alcoólicas não viessem a afetar. Ou seja, os espíritos o ectoplasma gastaram, vamos dizer assim, energia adicional para poder conseguir isolar essa emanação dessa pessoa. Exatamente. Mostrando então a delicadeza do processo. E neste livro, Materialização, né, o capítulo 10, o Missionários da Luz, o André Luiz também nos relata que ali os espíritos eles materializam, eles usam o ectoplasma para materializar uma garganta humana e através daquela garganta falar no chamado fenômeno da voz direta, em que os espíritos utilizam então aquela garganta feita de ectoplasma para falar. Mas no final do processo o ectoplasma então ele é recolhido pelo médium e o médium retorna às suas condições de normalidade. O que poderia provocar o médium que liberou o ectoplasma não recebê-lo integralmente de volta? Então eu dizia, Marcelo, que o ectoplasma é uma substância extremamente sensível e delicada. Ela não só sofre a interferência dos pensamentos dos indivíduos presentes, mas ela também pode ser afetada pela luz, a luz habitual, a luz amarela,
tanto a luz natural quanto a luz produzida pelas nossas lâmpadas, em decorrência, né, da sensibilidade desses átomos plasmáticos, né, o fósforo em estado plasmático. A irradiação eletromagnética pode penetrar nesse ectoplasma e desnaturá-lo. Não sei exatamente qual é a perturbação a nível atômico, né, que seria efetuado, mas a radiação luminosa, né, os fótons, em síntese, a onda eletromagnética, ela afeta. Então, há necessidade de que as materializações se ocorram no escuro, na ausência da luz natural ou da luz mesmo artificial. Existe uma luz que pode iluminar o ectoplasma sem afetá-lo, é a luz produzida a partir do fósforo, a luz da fosforescência. Provavelmente foi essa que foi utilizada para se registrarem, né, as fotos que foram feitas com a presença do Chico Xavier, né, que tem um livro que traz uma série de fotos nesse sentido, não é isso? Exatamente, essas fotografias com certeza foram produzidas por uma iluminação especial a partir de lâmpadas feitas de fósforo, porque não se sabe exatamente porquê, mas a irradiação eletromagnética produzida pelo próprio fósforo não afeta o ectoplasma. Mas o ectoplasma, repito, ele não se deixa desnaturar apenas pela luz. Ele também sofre a interferência do pensamento, porque é uma substância altamente sensível ao nosso pensamento. Então, pessoas despreparadas desse sentido, compondo um ambiente de reunião de efeitos físicos, elas podem prejudicar o fenômeno. Podem prejudicar e muito. Por isso, as materializações não se dão como exibições, atender à curiosidade das pessoas totalmente despreparadas, que querem apenas ver um espírito. Aí o fenômeno não pode ser produzido, porque haveria riscos. Então aí os curiosos ficam de fora e muitas vezes ficam duvidando que o fenômeno realmente acontece. É verdade. Mas não há como fazer de forma diferente. Não há como fazer. O indivíduo tem que ter um padrão moral mínimo, ele tem que compreender o fenômeno, ele tem que ter uma vibração condizente, ele tem que ter uma vida também condizente, né, do ponto de vista moral, para participar dessas reuniões, para que ele possa não afetar o fenômeno da ectoplasmia. No próprio livro Missionários da Luz, André Luiz nos explica também que entidades inferiores não podem estar presentes no fenômeno da materialização, porque elas também poderiam afetar esta matéria ectoplasmática. Então, esses espíritos precisam ser afastados. E, por vezes, há indivíduos em que é impossível afastá-los das entidades que o acompanham. E eles não poderiam estar presentes também. Agora, as materializações, elas iniciaram na história da humanidade junto com o Espiritismo ou já ocorriam antes? Sim, Marcelo. O fenômeno da materialização ele ocorre ao longo de toda a história humana. Existem relatos nas mais diversas culturas da presença de espíritos materializados. Mas entre nós ressaltamos, naturalmente, os registros bíblicos como os mais importantes para a nossa história. E dentre os registros bíblicos, nós citamos como um dos mais essenciais o fenômeno da transfiguração. Naquela ocasião, Cristo chamou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e subiu o monte. E lá ele se transfigurou diante dos seus apóstolos. O seu rosto se iluminou, ficou resplandecente como um sol, e naquele instante, duas entidades espirituais, 2 desencarnados, materializaram-se diante de Jesus e dos discípulos, Elias e Moisés. E é curioso que os relatos do Evangelho nos dizem que naquele instante Tiago, Pedro e João dormiam. Eles mal conseguiam ficar acordados, demonstrando para nós que eles foram os médiuns de efeitos físicos. Eles liberaram matéria ectoplasmática através da qual Elias e Moisés se materializaram, se tornaram então perfeitamente tangíveis, visíveis.
E tão real era a aparição que Pedro diz ao mestre que iria fazer 3 abrigos, né, para que eles pudessem passar a noite. É verdade. Não é verdade? Ele viu que eram entidades corporificadas mesmo diante dele, né? Então é um dos relatos mais interessantes de materialização que nós encontramos no Evangelho, mas tem muitos outros. Tem, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7, também outra famosa passagem, em que um anjo se materializa, vai até a prisão onde o Pedro estava, abre as portas da prisão e liberta o apóstolo. Naquele instante era uma entidade espiritual perfeitamente materializada. No Velho Testamento nós vamos encontrar também famoso chamado livro de Tobias, em que Tobias relata a aparição de um anjo do Senhor, assim ele o chama, e este anjo do Senhor torna-se presente diante dele, palpável, tangível, caminha com ele, come com ele, participa, né, de uma caminhada junto com o Tobias. O Tobias descreve aquela presença de um anjo do Senhor perfeitamente materializado diante dele. Mas se nós formos pesquisar na Bíblia, nós vamos encontrar muitas outras aparições de anjos materializados. Nós temos no livro de Reis primeiro, nós temos um outro relato de Gideão, que ele também diz estar diante de um anjo do Senhor materializado. De forma que, ao longo da história, são os principais que nós vamos reconhecer. E a época do advento do Espiritismo? Sim, Marcelo, uma boa lembrança sua. Nós tivemos um caso muito interessante de materialização nesta época, que vale a pena ser contada com relatos, com detalhes, né? Vale a pena nós contarmos isto para que possamos observar a importância desse fenômeno. Existiu um cientista inglês famoso chamado William Crookes, nascido em 1832 na Inglaterra, considerado um químico importante, embora também o seu nome seja ligado à física, mas ele era titular da cadeira de Química da Universidade de Chester. Em decorrência do seu destaque, do seu brilhantismo, ele inclusive chegou a ser condecorado pela rainha da Inglaterra. Em 1869, William Crookes foi convidado a estudar a doutrina espírita para desmantelá-la. Como um cientista, um estudioso, uma das universidades da Inglaterra o convidou para esta tarefa. Então, William Crookes entrou em contato com a doutrina dos espíritos, começou a estudá-la e nós assistimos na história do William Crookes o mesmo que se passou com o nosso Paulo de Tarso. Ele se convenceu da doutrina dos espíritos. Então, o William Crookes é o nosso perfeito Paulo de Tarso e começou, inclusive, a defendê-la. Interessou-se pelo fenômeno espírita e, em 1872, ele começa a participar de reuniões de materializações. Através de uma médium, uma jovem, a Florence Cook. Então, através dessa médium, que na época contava com 15 anos, William Crookes, ele teve a oportunidade de estar diante de um espírito materializado, o espírito de uma jovem que havia desencarnado também, adolescente, contava com 14 anos, que é o espírito de Katia King. Então, o William Crookes esteve diante do espírito de Katia King, faz as suas observações, faz os seus estudos, e o William Crookes, ele relata todas essas experiências num livro chamado Fatos Espíritas, onde ele descreve toda a sua experiência que ele teve com Katia King. Inclusive foi o William Crookes que descobriu a natureza do ectoplasma e foi o primeiro que utilizou uma lâmpada de fósforo para poder divisar o espírito materializado. É extremamente curioso para nós essa observação. Aliás, o William Crookes, ele tem o seu nome ligado
a descoberta do quarto estado da matéria. O plasma é uma descoberta do William Crookes. Então, talvez por isso, né, os espíritos tenham encaminhado esse cientista para estudar o fenômeno da materialização, porque ele tinha condições de entender o que era aquilo. Porque ele havia estudado o quarto estado da matéria. O plasma é uma descoberta do William Crookes. O William Crookes descobriu também o tálio, ele criou os raios catódicos. Se não fosse o William Crookes, nós não teríamos, por exemplo, televisão, né? Que no seu início era produzida pelos raios catódicos. Né? Não, hoje já não é mais, né? Mas os raios catódicos foram muito importantes no estudo da ciência, deram origem às ampolas de raio-x. Então, é um nome respeitável, William Crookes. Ele descobriu o tálio, o elemento tálio, e fez vários estudos que levaram à modernização da purificação do ouro. Aí está, então, ligado esse cientista. Mas, no entanto, o mundo científico da época não deu a devida confiança ao William Crookes. Infelizmente, né? Ele foi, de certa forma, rechaçado quando ele penetrou nas lides espíritas, começou a estudar o espiritismo, publicou o seu livro Fatos Espíritas e, infelizmente, o seu trabalho não teve o alcance que deveria ter tido até os dias de hoje, né? Porque é um dos estudos mais sérios que nós temos da materialização. William Crookes veio a falecer em 1919 e deixou-nos aí essa importante contribuição no estudo da materialização dos espíritos. É verdade que houve uma época no Brasil em que as materializações foram muito numerosas? E por que isso ocorreu? É verdade, Marcelo, inclusive bastante próximo de nós. Aqui em Belo Horizonte ocorreram vários fenômenos de materialização numa época em que os espíritos necessitavam chamar atenção e patentear a sua presença entre nós. Acredito que esse tenha sido o grande objetivo, porque evidentemente que os espíritos não vão usar esses recursos tão delicados simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Nós estamos já cientes da existência dos espíritos. Eles se manifestam através de outras linguagens mais propícias, né? De forma que não há tanta necessidade. Mas naquela época houve, não só porque o período de existência humana o exigia, mas também porque havia presença de médiuns preparados para este fim. Então, em 1949, aqui em Belo Horizonte, através de dois médiuns, um chamado Peixotinho e o outro chamado Fábio Machado, sobretudo o Fábio Machado, que era um grande médium de efeitos físicos, ocorreram reuniões de materializações até o ano de 1952. Portanto, durante 3 anos, de 49 a 52, essas reuniões foram muito frequentes aqui em Belo Horizonte. Através delas, várias entidades se manifestavam, entidades que ficaram famosas entre nós, como a irmã Sheila, né, que era uma das mais presentes nessas materializações, o irmão Josefe. E o próprio Chico Xavier participou de alguma dessas reuniões. Algumas dessas reuniões foram feitas aqui com o Chico e foram feitas em Pedro Leopoldo também, com o Chico. Dizem que houve, inclusive, a presença de Emmanuel materializado nessas reuniões. Mas e foram essas reuniões que foram Chico fotografadas. Como médium de doação ectoplasmática ou como observador? Ambos, né? Como observador e como médium, mas junto com a presença do Fábio Machado, que era, de fato, o principal médium das materializações. Porque o Chico, apesar dele ter essa mediunidade fabulosa, ele não era especializado, digamos assim, né? Exatamente. Na materialização. Mas é claro que ele também doava a sua parcela de ectoplasma para que o fenômeno ocorresse. Deixaram de ocorrer, não só pelos riscos desses empreendimentos, mas porque Chico tinha outras missões do que ficar mostrando espíritos para nós, né? Então, esse trabalho de materialização dos espíritos, que ocorreu de 1949 a 1952, eles foram muito importantes. Eles deram origem ao movimento da OSCAL aqui em Belo Horizonte. A partir dessas reuniões fundou-se o grupo Sheila dentro do Centro-Oriente, que existe até hoje. E essa história está relatada
está relatada em 2 obras, através de uma testemunha ocular que participou dessas reuniões, que foi o Rafael Américo Ranieri. O Ranieri escreveu para nós algumas obras relatando este fenômeno entre nós. Então eles deixaram de ocorrer, infelizmente, mas foram muito contundentes, foram muito sérios, né? Foram observados por muitos espíritas tradicionais da nossa cidade e deram origem a um movimento espiritual intenso, né? Vários trabalhos espirituais surgiram a partir daí e vários grupos nasceram a partir do Grupo Sheila, a partir dessas reuniões de materialização, tanto que nós herdamos essas reuniões de materialização até os dias de hoje. Várias casas espíritas que nasceram nesta ambientação espiritual, elas ainda mantêm essas reuniões, porém nessas reuniões já não são feitas mais materializações. Então essas reuniões, elas se transformaram com o tempo, deixaram de ser fenômenos de materializações propriamente ditas, se transformaram em reuniões de tratamento. Hoje são chamadas reuniões de tratamento amor. E vários grupos que nasceram deste núcleo inicial, que nasceram lá do Sheila, através do movimento da fraternidade, eles permanecem realizando essas reuniões de ectoplasmia, mas o fenômeno já não tem mais a exuberância que tinha no seu início. Há, sim, manifestações de ectoplasmas, porém esse ectoplasma que é manipulado nessas reuniões não é mais visível. Embora essas reuniões exijam condições especiais para se fazerem, são feitas em ambientes escuros, as pessoas precisam de uma certa dieta para participarem, não é verdade? Mas são encaminhados indivíduos para tratamento nessas reuniões, os espíritos encaminham, né? Pessoas para se tratarem nessas reuniões, fazem o seu preparo, me parece que são 3 dias de abstinência de carne, de fumo, de álcool, e são manipulados ali matérias ectoplasmáticas desprendidas dos médiuns, mas também ectoplasma trazida pelos espíritos, porque nós sabemos que o ectoplasma, ele não só existe na organização física, ele existe também no corpo perispiritual. Então os espíritos também eliminam o ectoplasma. Então esse ectoplasma, ele é útil para processos terapêuticos, para tratamentos de enfermidades, para recomposições de estruturas orgânicas, né? Então é o que nós temos na atualidade. Na atualidade não há mais as materializações que existiram na época. Ou seja, se no passado as materializações eram mais contundentes para chamar a atenção da possibilidade do fenômeno, hoje se canalizou para atividade de cura muito de mais útil, né, Marcelo, mais útil, do que satisfazer só a nossa curiosidade e servir-se a um espetáculo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E com relação aos livros que você mencionou, do Ranieri, você poderia citar o nome dessas obras? Sim, evidente. Como eu disse, o Rafael Américo Ranieri, ele participou deste grupo inicial. Ele era um advogado, também delegado, faleceu em 1989 e deixou-nos obras importantes, o Ranieri, né? Várias obras, O Abismo, Segunda Morte, mas ele descreve esses fenômenos de materialização em 2 obras básicas, Forças Libertadoras e Materializações Luminosas, do Ranieri. Então, os interessados em conhecerem essas histórias poderão adquirir esses livros. Não são facilmente encontrados, mas o internauta habilitado, né, à procura de material na internet, com certeza ele vai achar. Sem dúvida. Nos lembramos do livro do William Crookes, Fatos Espíritas, que é também um livro esgotado, mas pode ser encontrado. E o que eu citei, Missionários da Luz, capítulo 10, que é o capítulo de materializações. Então, esse é um material que nos satisfaz para estudarmos um pouco o fenômeno. Esses livros têm as fotografias das materializações, né, da época, são fotografias curiosas, interessantes. E na própria internet você acha essas fotografias, elas estão lá, né?
Bom, então nós conversamos aqui com o Gilson Freire sobre esse tema tão interessante, né? A materialização do espírito. E nós te agradecemos, Gilson, por mais essa oportunidade de revê-lo e de nos fornecer tantas explanações aí úteis, né, para os nossos internautas. A gratidão é minha, viu, Marcelo, de estar aqui com você, de chegar através de você aos lares de tantos outros amigos. Eu sei que o tema é bastante complexo para nós, né? Ele raia a nossa ignorância, não é, Marcelo? Mas é uma das mais claras evidências de que o mundo espiritual é uma realidade, né? Então vamos tratar nós, né, como diz André Luiz, não de materialização de espírito, mas de nós nos desmaterializarmos, né? Que é o que nos convém, né? A vida está nos convidando a isso, a evolução nos concita a um processo de espiritualização, vamos nos espiritualizar, vamos nos desmaterializar, né, para atingirmos os fins últimos que a evolução nos concita. Então eu agradeço muito a Deus e a vocês pela oportunidade e pedimos então que a paz esteja em nosso coração sempre. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!